Legal, acho que já podemos Então, começar, então, Tá na bom, bora, né? verdade, né? É um combinado. prazer ter você aqui com a gente. Vou me apresentar oficialmente, se tiver alguém que não me conhece. Eu sou a Martina. Eu sou Augusta. E aí, a nossa convidada hoje é Lívia Gomes. Conta para gente, Lívia, a sua experiência. Olá, boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer, né, Martina e Gustavo, pelo convite. Eu falei para a Martina, quando a gente conversou antes aqui de marcar a live, que eu acompanho e admiro aí o Centro de Paisagismo de vocês, os cursos. Eu não tive a oportunidade ainda de fazer um curso, o pessoal da equipe do escola que eu trabalhava fez, eu fiquei com vontade de fazer. Então, quem sabe, agora que a gente aproximou as relações, eu faça aí um curso com vocês. Tá Isso, bom? legal. Eu acho que os outros falaram mal do curso, por isso que você não veio. Não, é porque eu era um cargo de coordenação, foi o pessoal que ia ficar mais com a parte mesmo ali de projeto, então foi uma decisão ali do escritório, não foi, e acabou que a gente, né, na correria, eu não fui atrás disso, mas eu quero muito, muito ir para poder sempre evoluir, né, como profissional. Então é E isso, é assim. legal que agora você tem seu próprio escritório, né, Sim, Lívia? sim, tenho meu próprio Foi isso. escritório. Bom, vou começar aqui. Eu sou arquiteta urbanista, né? Por isso que a gente pensou aí juntas nesse tema do paisagismo aplicado ao urbanismo, porque tem muito, muito do paisagismo dentro do urbanismo. E a gente pensa no paisagismo desde do primeiro traço ali, quando a gente vai fazer um projeto de urbanismo, né? Então, você me perguntou ali do escritório, né? Apresentando um pouco a gente, eu me formei na Unicamp em arquitetura e urbanismo, e desde Bom curso. estagiária eu trabalho com urbanismo mesmo, né? Então, a gente aqui atua em projetos de loteamentos, de parques, de praças, sempre, mas a grande maioria dos nossos projetos é para empreendedores e loteadoras, né? Então, esse é o carro-chefe aqui do nosso escritório. Você me perguntou antes, a gente fica aqui em Souzas, essa é a casa que eu fiz o 3D quando eu era estagiária, anos atrás, e a minha sala é essa aqui de baixo, ó. E aqui tem outros arquitetos, Legal. paisagistas, a gente tem um grupo bem bacana aqui, a gente trabalha em parcerias, né? Então, a gente sempre trabalha aí nos projetos de urbanismo, então me formei em arquitetura em 2010 pela Unicamp, e fiz algumas especializações no Canadá, que eles também têm bastante forte o urbanismo, em planejamento ecológico e sustentável, desenho, né, de planejamento ecológico sustentável, e também em desenho de bairros integrados, né? Então, isso é o que a gente faz aqui, abrange, eu vou mostrar tudo, né, que traz aí o paisagismo aplicado ao urbanismo. Eu até expliquei também para a Martina que a gente trabalha em parceria com uma paisagista, bióloga paisagista, porque quando entra ali a parte da vegetação, definição das espécies, espécies de sombra e espécies de sol, a gente tem a Helena Vermeer, que é paisagista e bióloga, que entra junto com a gente nessa camada do paisagismo que eu chamo que é a vegetação, né, de tantas outras camadas, tá? Então, dos temas, né, que a gente vai abordar aqui, e aí eu comentei com a Martina de eu passar tudo, bastante coisa, e no final a gente abre aí para perguntas, que vai ter bastante coisa que eu vou abranger, tá? Então, a gente entende que o paisagismo aplicado ao urbanismo, ele tem uma visão realmente muito ampla. Então, ele não é apenas a camada da vegetação, mas o paisagismo ele atua como parte estruturadora dos espaços urbanos. E aí eu vou mostrar como que a gente aplica isso nos projetos de urbanismo, tá? Então, eu vou trazer aqui sobre os sistemas de áreas verdes e lazer, que a gente projeta nos projetos de bairro, de loteamento, como a gente coloca a localização das áreas de esporte, contemplação, recreação, as partes de clubes mesmo, que a gente coloca de forma conceitual, apesar da gente não fazer a edificação do clube, a gente faz o conceito dele já no urbanismo, né, dos loteamentos de acesso controlado, vulgos chamado como condomínios, né, mas tem uma questão de legislação, que eles são áreas públicas dentro de uma concessão de um fechamento, circuitos de pedestres e corredores verdes, que isso tudo já vem no traçado do urbanístico, desenho das ruas, de fato, aí a arborização do sistema viário e alguns exemplos de ruas compartilhadas, para a gente mostrar também
como que são as ruas lá fora, inclusive na Holanda. Vou trazer um exemplo aí das Woolworths da Holanda, que é bem bacana, né? Então, a ideia é mostrar como o paisagismo contribui para a qualidade urbana, conectividade, conforto ambiental e, principalmente, a experiência dos espaços públicos, né? Que a gente fala muito isso, que o paisagismo, ele, acima de tudo, ele é a experiência das pessoas nos espaços, né? E a vegetação é uma das camadas que estão aí dentro do paisagismo. Então, trazendo ainda numa escala, né, pensando a escala desses espaços verdes, na escala urbana, a gente tem a escala nacional, que são aqueles parques nacionais, como a Cataratas do Iguaçu ou as Chapadas, né, numa escala nacional e internacional, com muitos visitantes de fora, né, então tem ali um paisagismo que vai ser de menos invasivo para a visitação realmente das pessoas desses parques nacionais. A gente tem os parques nas escalas de cidade, que são os parques urbanos, né? Então, pensando aí num parque do Ibirapuera, numa Lagoa do Taquaral. E a gente tem os sistemas de áreas verdes e lazer na escala do bairro, que é onde a gente, como urbanista, consegue atuar mais, né? Então, a escala do bairro, ela vai ter também diferentes escalas dentro do bairro, mas ela vai abranger as praças de bairro, que é aquela praça que todo mundo que deveria ter em todo o bairro, de uma distância caminhável, para você levar seu filho para brincar no parquinho com os vizinhos, áreas de esporte, áreas de contemplação. Então, essa escala do bairro é a escala que a gente consegue atuar mais como urbanista, porque é onde a gente projeta realmente, tá? E aí, pensando já dentro, quando a gente vai falar da escala do bairro, esse guia, tem até aí, depois eu mando o link direitinho, é um guia da ONU, que dentro do bairro ele também vai dizer quais são as escalas que a gente pode atuar. E dá para ter paisagismo em todas elas. Tem o bairro, que é a composição das ruas, dos espaços abertos públicos e do edifício. Então, percebe que dentro de cada uma dessas escalas a gente consegue trabalhar com o paisagismo e aplicar o paisagismo qualificando os espaços, tá? Então, o que a gente faz, de fato, aqui, botando na prática, né? A gente trabalha com projetos de urbanismo, urbanizando uma gleba que antes não era urbanizada, tá? Então, isso é feito através do processo de loteamento, que é regido por uma lei federal, e ele transfere para o município que diga quais são as doações de áreas públicas que aquele município quer para a sua cidade, tá? Então, o que significa urbanizar uma gleba? Significa trazer infraestrutura, mas não é só poste, esgoto, água, rua, ela também traz as áreas verdes e os sistemas de lazer, que no estado de São Paulo tem uma lei estadual que diz que é o mínimo 20%. Então, pelo menos 20% da fazenda, da área que chega para mim, para a gente urbanizar, no mínimo 20% eu tenho que dedicar para áreas verdes e sistemas de lazer, tá? E no estado de São Paulo, e alguns estados fora também trazem esse nome, que o conjunto de áreas verdes e sistemas de lazer são os espaços livres de uso público, tá? Então, até o livre urbanismo vem desse termo, espaços livres de uso público, né? Porque a gente sempre tenta pensar nos espaços livres como protagonista dos nossos projetos. E a diferença, áreas verdes e sistemas de lazer na prática, que isso é uma questão jurídica mesmo, tá? Elas são áreas diferentes. As áreas verdes, elas têm a função de conservação. Então, quando chega uma área para a gente estudar, a gente já vai ver quais são as restrições ambientais daquela área. Então, áreas de mata nativa, áreas que têm preservação permanente, que são aquelas áreas que margeiam os rios, né? Geralmente 30 metros de cada lado, depende do tamanho do rio, mas a maioria dos rios, 30 metros de cada lado, são áreas de preservação permanente, protegidas por lei federal também, que eu não consigo fazer muita intervenção, né? Reflorestar, e muitas vezes o órgão até pede para a gente colocar gradil e deixar realmente separado, ali é conservação, tá? E os sistemas de lazer, que é onde a gente vai ter a função da recreação. Então, eu falo que as áreas verdes é a natureza mais selvagem, de fato, mata, rio, floresta, e o sistema de lazer é aquela natureza antropizada, ela tem a natureza, mas tem a natureza que a gente projeta, né? O paisagismo que a gente escolhe a árvore, coloca, se vai ter arbusto, se não vai ter, né? Então, é aqui o homem vai criar ali com o paisagismo de fato. Então, nos sistemas de lazer, que a gente vai colocar os equipamentos, parquinho, esporte, as pracinhas de bairro entram aí, tá? Então, quando a gente eu vou trazer um projeto de exemplo, quando a gente vai fazer esse desenho, a gente já pensa como que a gente vai integrar os sistemas de lazer com as áreas verdes, pensando no entorno também do projeto, que a gente tem um limite de divisa para trabalhar, mas a gente tem que sempre olhar no entorno. E dentro desses sistemas de lazer e áreas verdes, a gente vai tentar colocar
todos esses escopos que a gente fala de trabalho, que é a contemplação, né, que é se você sentar no banquinho, contemplar uma área verde bonita, recreação, que parquinhos, né, tanto parquinho para criança, quanto a área de esporte para idosos, né, a parte de quadras e a parte cultural. Então, tudo isso engloba a parte ali dos sistemas de lazer e também das áreas institucionais, que são que eu não falei aqui em cima, mas podem ser tanto para posto de saúde, quanto para guarda municipal, escolas municipais e também para parques, porque a gente tem mais liberdade de impermeabilizar as áreas institucionais do que realmente as áreas verdes e sistemas de lazer. A gente tem um limite ali no estado de São Paulo que a gente pode, de fato, impermeabilizar, né? Tem uma regra também para essas áreas institucionais, não tem, Lívia? Você falou que a área verde é 20%, né? Vamos dizer, e as áreas institucionais... As áreas institucionais, geralmente é o município que determina, então é a legislação municipal, mas em 90% dos municípios vai pedir 5%, tá? Tem lugar que pede mais, já vi pedir até 10%, 7%, mas em geral era 5%, porque na lei federal era 5%, em 99 eles tiraram da lei federal e passaram para os municípios, tá? Esse porcentagem de doação, mas é sempre em relação realmente à área urbanizada. Então, geralmente é 5% que eu preciso de área, de área institucional, que vai ser... Então, essa era a tal da lei federal Lehman, alguma coisa assim? A federal que trata de loteamento é a 6766 de 79, ainda é ela, e aí foram fazendo várias alterações em seguida. Eu acho que a última foi 2017, quando eles colocaram aí os loteamentos de acesso controlado, que era uma figura jurídica, que era vamos dizer, uma gambiarra, foi adicionada, acho que foi 2017. Então, essa de 79 é a mãe, e eles foram alterando. E aí é a lei que rege o loteamento. Tá, legal. Posso Desculpa. seguir? Imagina, pode... Desculpa interromper você. Imagina, que é isso. É que a gente está aprendendo aqui. Claro, com certeza. Se eu estiver chovendo no molhado, vocês também me avisam, falando coisas muito, né, óbvias, enfim. E aí, pensando nesses sistemas de área verde, esse sistema de lazer, como que a gente consegue acertar a escala disso? Isso não é fácil de acertar, né? Que nem eu falei, faz mais de 15 anos que eu trabalho com urbanismo, e a gente tem que desenhar, depois tem que ver como é que ficou, às vezes executa, você vai lá e você vê se você acertou, porque a gente trabalha em áreas de 300 mil, 500 mil, 1 milhão de metros quadrados, então você tem que ter o escalímetro ali para entender a dimensão humana, né? Então o Yangel, que é um arquiteto que fez esse livro muito famoso, que é o Cidade para as Pessoas, ele traz nesse livro questões muito técnicas do que é a dimensão humana, o que é uma praça que eu consigo enxergar ainda do outro lado, qual é a dimensão de uma praça que eu escuto alguém do outro lado. Então, ele vai trazer exemplos, né, e traz realmente dimensões. O que é uma praça que tem uma dimensão certa? Ele fala muito da cidade ao nível dos olhos, que é para as pessoas, o olho que a gente está enxergando, né, a cidade como um lugar de encontro, os espaços públicos atrativos, aí a qualidade do paisagismo das áreas públicas faz muita diferença se as pessoas vão usar ou não vão usar aquele espaço, né? Você simplesmente deixar lá uma quadra quadradinha, pode até equipar lá com um parquinho lá, mas pô, não tem um banquinho, não tem uma sombra, as pessoas não vão realmente usar esse espaço, né? Então, a qualidade da pequena escala, ele traz isso da cidade viva, segura, sustentável, da gente usar a cidade nos espaços públicos. Ele usa esse termo muito bacana, que é a vida entre edifícios. Quando eu saio do edifício e entro em outro, eu transito na cidade. E essa cidade tem que prover ruas agradáveis, praças agradáveis, para a gente ter lugares de encontro mesmo, né? E convívio. Então, eu trouxe um projeto para exemplificar como que a gente, então, aplica isso num projeto de urbanismo, né? Como que isso já sai num primeiro esboço, isso foi um estudo que a gente faz preliminar, esse projeto até já mudou, não é mais essa carinha, mas eu gosto muito desse projeto, porque ele traz as diferentes escalas, mesmo na escala do bairro, como eu tenho diferentes escalas de áreas verdes e sistemas de lazer, né? Então, isso era um projeto que tinha lagos muito bonitos aqui, então aqui justamente essa APP que nós temos que reflorestar, inclusive faz-se um termo com o estado de reflorestamento, acompanha, mesmo depois que você planta, e tinha uma diretriz viária, que é quando vem no plano diretor, que o plano diretor fala, aqui eu quero uma avenida de 30 metros, e é essa avenida ela é importante para a mobilidade da cidade, então eu não posso fechar ela dentro, né, de um loteamento de acesso controlado, então precisa ficar para fora. E foi super legal que a gente usou isso de partido,
para fazer realmente um parque linear aqui, que seja público, acessível a todos da cidade. Então, mesmo que eu tenha aqui, né, uma portaria, eu vou ter um fechamento aqui, todo esse parque com esse lago, ele vai ter acesso para moradores do município. Então, a gente tem aqui, vamos ver nesse projeto, a escala de parque, porque aqui realmente vai ter lagos bonitos, a gente pode fazer trilhas, e aí, margeando sempre o parque, eu coloco um sistema de lazer para eu poder equipar, porque dentro da APP é muito difícil licenciar qualquer tipo de intervenção. Então, a gente colocou um deck aqui, mas isso tem que ser licenciado em órgão, muitas vezes eles não entendem que trazer o ser humano para perto de um lago é prioridade, eles acham que você pode atravessar com um viário, você pode atravessar com água, esgoto, infraestrutura, mas de fato trazer o ser humano para perto ainda é um desafio que a gente precisa explicar para o órgão ambiental, que o ser humano ele vai preservar aquilo que ele conhece, aquilo que ele está perto, e não põe árvore, bota um gradil e afasta o ser humano, porque a gente é parte da natureza, nós somos coisas desconectadas da natureza, né? Então, a gente propôs aqui no nosso lindo desenho, óbvio que isso tem que ser licenciado, tá? Então, temos aqui a escala do parque linear, que é a escala de parque urbano, mesmo sendo um projeto de bairro ali, porque esse município não tem um parque bacana. A gente tem a escala do clube, nesse caso vai ser um clube que as áreas são públicas e aí há uma concessão para os moradores usarem. Então, o clube que vai ter uma área de esportes, então veja que a gente tem um acesso que chega nesse clube, né? Eu coloquei central ali no bairro. E a gente tem a escala da praça interna. Então, entrei na portaria, tem uma praça de marcação, essa sim fala muito no livro do Yangel, que é no máximo 40 por 40, essa aqui ela tem 50 por 30, isso é uma escalinha de praça de bairro, que você vai ter ali a criança brincando no parquinho, você vai enxergar se ela for ali do outro lado, né? Então, isso é uma escala de praça de bairro, que é diferente dessa escala e que é diferente dessa escala. Então, a gente precisa entender como colocar isso no projeto, né? Então, todas as escalas são bem-vindas. E a gente também sempre pensa como que a gente vai integrar todas essas áreas num caminho de pedestres, né, que a pessoa possa caminhar. Então, aqui ela tem uma área que ela pode passar aqui para o clube, tem travessias elevadas, que ela vem para uma área verde que está próxima aqui do muro do loteamento, que a gente sempre tenta colocar também áreas verdes para não ter esse muro, né, na paisagem urbana muito agressivo. Ele atravessa para uma área também aqui elevada e chega nesse parque. Então, tudo está conectado, né? E aí, se eu não penso isso aqui, não adianta eu chamar o paisagista lá no fim e falar, gente, botei uma área verde, elas 20% aqui no fundo, faz uma coisa bonita aí, né? O paisagismo, né? Então, isso é um paisagismo conceitual que a gente fala. E aí eu falo, aqui vai ter uma edificação, ela vai estar virada para cá, e depois as outras disciplinas, porque o urbanismo é multidisciplinar, vão entrando e vão aprimorando, né? Olha, então essa edificação eu vou fazer assim, essa praça não vai ter exatamente esse desenho, vamos mudar, vamos mexer. Então, as outras disciplinas, as outras camadas vão entrando e melhorando o desenho que a gente pensou lá no início no conceito, tá? Fazendo um zoom um pouco dessa questão do clube das praças de bairro, a gente também sempre que pode tenta colocar um intertravado, que é para a pessoa entender que aquele lugar é para andar mais devagar, que a prioridade é das pessoas atravessarem a rua, e não é para andar feito louco de carro, né? Então, tá vendo como é bem conceitual? Eu coloco as quadras sempre para o norte, né? Isso para uma questão de insolação. Quem joga no gol de lá ou no gol de cá não é prejudicado pelo sol da manhã ou sol da tarde, aonde tem as edificações, e aí depois isso vai para as outras disciplinas aprimorarem, tá? Então a carinha, né, como é que é uma carinha de clube, uma carinha de pracinha de bairro, só para deixar um 3D assim, para ficar mais exemplificado. Deixa eu controlar meu tempo aqui. Tem bastante coisa para falar, vou tentar dar uma corridinha. Então, aqui um zoom aqui no bairro, mas no parque, mas é aquilo que eu já falei, as áreas de preservação a gente não pode ocupar, então a gente deixa uma franja, que a gente fala ali, de sistema de lazer, para eu poder ocupar com pet space, playground, academia ao ar livre, e o nosso sonho de poder acessar esse lago, se licenciado, né? Então, o que eu posso fazer, de fato, nas áreas verdes? Pouca coisa. Se licenciado, um deck, de fato, porque tudo tem que ser permeável, né? Trilhas com pedrisco que não vai impermeabilizar, redários. Então, esse lago é justamente desse empreendimento que eu falei. A água é cristalina, assim. É uma pena não poder trazer as pessoas para perto desse lago, né? Então,
a gente fica ali numa luta para poder fazer esses licenciamentos e trazer as pessoas para próximo da natureza de fato, né? Então, e a gente chama isso de áreas de contemplação. Não vai ter muita atividade invasiva ali, mas você pode sentar e contemplar a natureza, o lago, as árvores, né? É uma área de contemplação. Geralmente é isso que a gente consegue fazer nas áreas verdes, tá? Mostrando um outro projeto um pouco, a gente também sempre pensa, como eu mostrei naquele, um circuito de pedestres. Esse é um projeto muito bacana, eu nunca tinha feito com essa ideia, que é, lá no sul tem uns projetos que o lençol freático é muito aflorado e a gente pode criar lagos do jeito que a gente quiser. Você escava e você tem o lago que você quiser, uma coisa maravilhosa, assim. E não tem APP, porque ele é um lago artificial, né? Então, ele não tem essa restrição, de você não poder chegar perto, ter que reflorestar. Então, foi muito legal que a gente pôde criar esses formatos dos lagos, e são lotes pé na água, que a gente fala, né? O fundo do lote é virado para o lago, tá? Então, como que a gente pensou também? Você entra, você tem uma vista já para um lago, e a gente foi trabalhando tudo com esse circuito de pedestre, tá vendo que tem essas quebras de quadra que a gente chama? Eu tenho lote, vai ter casa, aqui eu vou abrir, para eu ter um respiro para esse lago, eu faço uma caminhada, uma ponte, outra caminhada. Então, na prática, o pedestre não precisaria, né? Lógico que tem questões de mobilidade, e, enfim, mas se ele quiser ter um bairro caminhável, que aqui é pequeno, ele pode sair da casa dele aqui, vir caminhando por toda essa trilha, ou pelo meio dos lagos, chegar aqui em uma área que tem um pouquinho maior, que vai ter uns decks. Então, ele pode ser um circuito de caminhada, ele sai, vai fazer toda a caminhada, ele chega aqui no clube, vai na área de esportes, e, de novo, só é possível se eu, no projeto de urbanismo, separar uma área de sistema de lazer para isso. Se eu colocar casa em tudo, não passa, né? O pedestre, enfim. Então, eu trouxe um exemplo do que são essas quebras de quadra. A gente usa muito em urbanismo, mas é você ter casa de um lado, casa do outro, que são os lotes. Eu vou vender isso é uma matrícula, alguém vai comprar e vai construir uma casa. Do lado, no meio dessa quadra, eu tenho uma quebra que vai ser para arborização, para ter um caminho, dependendo do tamanho, dá para pôr banquinhos. Então, não precisa ter um sistema viário para passar um carro, mas o pedestre pode passar, né? Então, geralmente é pelo menos uns 15 a 20 metros, tem que ser maior do que essa distância da testada do lote, para realmente marcar a paisagem. Aqui é uma passagem, aqui é uma área verde, e o empreendedor tem que entregar, principalmente em bairros abertos, isso equipado, arborizado, com a trilha, porque senão alguém vai lá, se você tiver só gramado, igual todos os lotes são entregues, alguém vai lá e vai construir uma casa, acabou a quebra da quadra, tá? Um outro exemplo que a gente pensa sempre nesse circuito de pedestres era um loteamento super pequenininho, 4 ruas, a gente fez rua sem saída, mas deixou aqui, ó, aqui acabava a minha gleba, 5 metros, 7 metros para ter esse circuito. Também tinha uma mata bonita aqui embaixo. Então, em vez da pessoa não ter, ou só vai andar na esteira da academia, que sempre tem nesses clubes, ela consegue andar ao ar livre, consegue passar pela mata, volta para a casa dela. Então, isso tem que partir ali do conceito. Depois é difícil, eu não consigo colocar se eu fizer o lote até lá, tá? Indo agora para a parte, né, eu falei já de contemplação, falei das áreas de esporte, das pracinhas de bairro, de recreação, e aí tem uma praça que as pessoas às vezes esquecem que ela existe, que é a praça cívica, que a gente fala, né, que é uma praça, muitas vezes ela não vai ter muita área permeável, então geralmente a gente coloca isso dentro do institucional, ou uma área excedente, eu tenho meus 20% de área verde, essa área está excedente, porque eu vou jogar um piso que vai ser impermeável, mas ela é super importante, porque ela vai ser a praça cívica, onde você tem, acho que está aqui, né, as ativações da praça cívica, feiras livres, food truck, quermesse, parceria com igrejas, aqui tinha um centro de idoso perto, que era aqui na frente, então a gente propôs ali uma travessia elevada, então ela tem essa ideia de protestos, shows, food trucks, né, e ela também faz parte dos sistemas de áreas de convívio e de áreas públicas da cidade, né. Então, mais uma ativação ali. Então, tem esporte, cultura, recreação, contemplação. Tudo isso num bairro, você tem realmente um bairro completo, né? Numa distância caminhável e tal. Indo agora um pouco para o paisagismo do sistema viário.
Eu coloquei a arborização do passeio público porque é o mais óbvio quando a gente vai falar de sistema viário. Eu preciso ter árvores nas ruas para que tenha sombreamento, para que as pessoas consigam caminhar numa rua agradável. Se eu tenho uma rua no sol do Brasil, meio-dia, eu não ando 2 quilômetros. A gente fala muito assim, todo mundo pega o carro. Mas se eu não tenho uma rua que me convida a caminhar, eu vou pegar o carro para andar 2 quadras, porque o sol, eu vou estar com calor, eu tenho minha criança, eu não vou... Então, eu preciso ter ruas agradáveis, e as ruas agradáveis, elas incluem muito a arborização do passeio público, de fato, elas precisam ser muito bem desenhadas, porque eu tenho a parte que a gente chama rua, ela envolve tudo, é a parte do pedestre e do carro, né? Então, eu tenho o leito carroçável, onde o carro anda, onde o carro estaciona, e eu tenho o passeio, e o passeio, ele envolve tudo, ele tem a faixa livre, que é realmente pelo menos 1,20 m, para a gente poder caminhar, por questão de acessibilidade da BNT, eu poder ter 1,20 m para caminhar, eu tenho a faixa de serviço, que é onde vai a árvore, os postes, boca de lobo, tudo, né, boca de leão, tudo que eu preciso de serviço, e eu tenho a faixa de acesso aos lotes. Então, um bom passeio deveria ter tudo isso. E um passeio bom é isso, é 3 metros para eu ter 1,20 m, 80 para eu plantar uma árvore e não estrangular a raiz, e mais 80 livre para depois, se eu precisar também aumentar essa faixa livre, colocar um ponto de ônibus, eu conseguir. Então, menor que 3... Muitas cidades têm passeios de 2, passeios de 2,5, a gente fica também numa discussão com a cidade para tentar ampliar um pouco o passeio e não ter tanto espaço realmente, ter o que precisa para o carro, né? Assim, 2 faixas, mais um estacionamento está ótimo. Tem viários que os leitos são super dimensionados e não precisa, de fato mesmo, sabe? Não atrapalha a mobilidade e a gente melhora o tamanho do passeio. E eu falei das áreas que a gente doa, por mais que a gente doe 20% de sistema de lazer e áreas verdes, sempre a porcentagem maior de áreas públicas doadas num projeto é sistema viário. Então, é de 25% para cima. Então, olha o tanto de área que a gente tem para trabalhar com o paisagismo e qualificar mesmo essas ruas, né? Então, um dos conceitos que estão sendo, né, está sendo trazido muito é para a gente equilibrar esse peso de pedestres, ciclistas e veículos nas ruas, né? Sem atrapalhar a mobilidade urbana, é possível, porque tem ruas superdimensionadas que não precisam. O conceito de ruas compartilhadas, que depois eu vou trazer ali a UNERF, que é holandesa, e essa ideia da rua como local de encontro, né? As pessoas se encontram ali na rua. Então, olha só, isso aqui é um paisagismo no sistema viário. Eu troco onde tem 2 vagas lá, isso aqui está sendo feito, chama os parklets, né? Tem em Campinas, tem em São Paulo bastante, tem até uma discussão sobre o uso. Isso, né? Parklets, ela acabou de falar. Parklets. Os parklets, isso. Tem uma discussão que está usando uma área pública para uma questão privada quando eles são feitos em frente de restaurante, mas o carro também é um carro privado usando o leito carroçável para estacionar. Então, entre o carro parado e um restaurante usando ali para as pessoas sentarem, lógico, é melhor que fosse uma área pública, mas eu ainda prefiro que as pessoas usem, que tem um banquinho, né? Também, eu tô tirando, e assim, não precisa ser a rua inteira, você faz isso em 2 pedaços, isso já quebra aquela questão do asfaltão, já dá uma dinâmica diferente para a rua, né? Então, são 2 exemplos aqui de parklets, onde eu uso o espaço que seria de uma vaga, de um carro privado, de alguém que ia estacionar lá, usar 8 horas por dia aquela vaga na rua, para uma área que as pessoas vão sentar, usar, conversar, tomar uma cervejinha, comer algum petisco, né? Então, aqui, essa é uma imagem de um projeto nosso, que como a gente qualifica esse sistema viário, como a gente pode trazer o passeio, arborização, vias, travessias elevadas, mudança de piso, coisas que às vezes a gente nem pensa que dá para fazer no sistema viário, né? Ali tem mobiliário urbano, isso é super importante, mesinha, banquinho, ponto de ônibus é um mobiliário urbano, muitas vezes não cabe nos passeios que as prefeituras propõem, ela quer que você ponha um ônibus num passeio de 2,5, não cabe, cabe só o ponto de ônibus, onde a pessoa passa, como que eu acesso. Então, isso tudo é você afinando a escala. Quando a gente só faz o desenho da rua, aqui vai ter uma rua, ok, agora vamos detalhar essa rua, como é que é o passeio, né? E aqui eu pus tirei do Google, né, nem tá tão bonita, mas é uma rua convencional, que a gente fala aqui do Brasil, uma rua residencial no Brasil, onde a gente consegue ver que a árvore, é ótimo ter uma árvore boa, grande, faz uma sombra boa, mas olha aqui, eu
um usuário de cadeira de roda não passa, não tem as faixas livres, de fato, né? E olha só, cabe 2 faixas de passagem, mais o estacionamento da rua. Então, se eu transformasse essa rua num sentido único, que ainda passe ônibus, se eu tirasse o estacionamento dessa rua em si, ok, as pessoas não vão poder estacionar. Então, é o que eu consigo trabalhar para melhorar, né? Mas isso é uma rua já existente. E aqui é a famosa UNERV, que é um conceito que nasceu na Holanda, que são ruas compartilhadas. Olha como poderiam ser as ruas, né? Quando a gente sai dessa caixinha do leito, o passeio. É uma rua que ela tem os critérios, não é qualquer rua que pode ser a UNERV, que ela nasceu o conceito foi criado na Holanda, traduzido para o inglês é living yard, traduzido para o português, a gente pode até falar que o yard é jardim, mas eu acho que é mais no sentido do quintal, é o quintal vivo, né? Porque eu tenho o backyard, que é o meu quintal da minha própria casa. Então, é uma rua que convida os vizinhos a conviver, convida as crianças a andar de bicicleta na rua, né? Então, tem os critérios, eu tenho que instituir que a velocidade é baixa, eu tenho que falar que não tem que ter separação das faixas, porque o carro entrou nessa rua, ele sabe que ele não é prioridade, a prioridade é do pedestre, das crianças que estão brincando nessa rua. Não tem o trânsito de passagem, então não pode ser uma via coletora, uma via que passe ônibus, uma via estrutural do município, é a via de acesso para as residências locais. Os cruzamentos têm que ser equalizados, então é isso, não posso ter passando uma UNERV onde passa um ônibus, então tem que ter um cruzamento muito bem claro. Aqui é uma via onde a prioridade realmente é do carro, existe um leito carroçável que o carro é prioridade, e aqui o pedestre é prioridade. E os limites claros, né? Então aqui eu posso estacionar, aqui o carro pode andar, aqui é os acessos das residências, né? Então, assim, e dá para fazer muito, às vezes os municípios têm muita resistência, mas tem muito município já fazendo isso em áreas centrais. Os nossos calçadões, a gente poderia dizer, né? Não são ruas residenciais, são ruas comerciais, mas são ruas que estão num nível só, tem o pavimento para o pedestre, e mostra, eu até nem coloquei isso na apresentação, mas o que acontece quando você faz um calçadão é que o comércio aumenta nos centros, porque as pessoas gostam de andar numa rua que não está passando carro, não está passando ônibus, tem banco, tem árvore, então, para sair, né, para trazer um pouco como é feito, né, lá fora, mas também a gente tem alguns critérios, alguns lugares aqui no Brasil que isso tem acontecido bastante, esse movimento de resgatar a rua, dividir a rua não só para os carros, como para os pedestres e ciclistas, tá? Era isso, ó, consegui ali antes dos 40, para poder abrir para perguntas. Depois aqui tem o nosso Instagram, uma pergunta aí. Tem nessa página aí. Fabíola, quer perguntar? Olá, boa noite. Boa noite. Era exatamente sobre isso com outro nome, Lívia. Parabéns, mas eu ia perguntar se nos projetos vocês já estão sendo convidados a fazer o espaço árvore. Aqui a gente costuma chamar de espaço árvore, né? Uhum. Tirar uma vaga, não para ser um parklet, mas para ser uma área permeável, jardim de chuva, pasto verde, para a gente poder ter uma árvore de maior porte, porque as nossas calçadas são muito restritivas para as árvores. Aí você apresentou a rua, era isso que eu queria dizer. Vocês já estão considerando isso nos projetos? É muito difícil, eu tenho uma briga, Fabíola, com os municípios, porque é isso, quando eu aprovo um projeto legal, que a gente fala de aprovação na prefeitura, eu tenho que colocar certinho, passeio, leito carroçável e passeio. Então, depois, se aprova, por exemplo, em Campinas, na Index, você tem que entrar com uma segunda planta, olha, nesse leito carroçável que eu aprovei lá, eu quero fazer um jardim de chuva, eu não fiz isso, mas eu tenho um colega arquiteto que fez uma ecovila, inclusive em Barão Geraldo, que teve, assim, uma briga, assim, com os órgãos públicos, que eles entendam o benefício que isso traz, porque eles só entendem que está tirando a área do asfalto, mas isso é bom, é uma vaguinha que é uma vaga de um carro privado que ia parar num espaço que é público, e eu vou colocar uma árvore, eu vou colocar um parklet, eu vou, né, que eu acho que em São Paulo chama as vagas verdes, né, que você tira, quebra o asfalto, melhora, ele põe até, então, a gente tem essa dificuldade burocrática com as prefeituras, tá melhorando, assim, mas a gente esbarra aí, sabe? Mas quando dá, a gente primeiro faz isso, aprova o feijão com arroz, depois você vai brigar ali no projeto, vamos dizer, de paisagismo do loteamento, você volta para a prefeitura e vai brigando
pequenas coisas que você consegue melhorar, né? Então, é assim que a gente trabalha, militando aí por coisas que a gente acredita. A gente sabe que São Paulo sempre, a cidade de São Paulo, né, sempre anos-luz na frente do resto. Sim. E eles estão nessa linha aí forte, Então, né, para deixar a lei certinha. E todo mundo fala que Campinas é o que tem de melhor depois de São Paulo, né? Mas você fala que ainda está tão difícil aí. Tem muito, assim, a secretária de urbanismo é muito aberta, a gente tem bastante diálogo, assim, mas são entraves, né? São muitos departamentos, então depende muito do técnico, mas sim, assim, é isso. Você aprova o urbanismo num departamento, sinalização é em outro departamento, que aí vai para. Então, são departamentos. Então, um técnico pode ter um entendimento, o outro técnico pode ter outro entendimento. Então, é a nossa briga, né? É a nossa briga. E a multidão, Lívia, você acha que a multidão já está pronta para isso? Assim, porque assim, vou falar na minha frente da minha rua, eles vão tirar minha vaga de carro da rua, do meu visitante, né? Sim. E ainda vai ter que manter isso, porque assim, em São Paulo eu vou com uma certa frequência, eu estou admirada, mas lá temos um arquiteto, uns vereadores trabalhando para isso, né? Fora a Nanda Apple fiscalizando lá, que também ajuda bem, né? Mas a briga não acontece já pelo próprio povo, Sim, assim com certeza. A vaga do meu tio que vai me visitar, vamos falar com assim. certeza, e não só isso, quando você fala em diminuir espaço de carro para ciclovia, quando bem projetada, lógico que tem muita coisa que tem uns engajamentos aí políticos, eles fazem traçados de ciclovia que é no morro, que não entendeu? Então tem uma questão, uma falha muito técnica, muitas vezes nos planejamentos, mas quando é bem planejado, você vai falar de tirar a área de carro, até para faixa de ônibus, até para qualquer... É assim... super polêmico, né? Eu costumo fazer alguns posts informativos, os que mais dão engajamento é quando eu fiz um de transformação, até de uma área de São José, dos Campos, que eles nem transformaram em calçadão, mas eles pegaram uma rua comercial, diminuíram o leito e colocaram área de... Nossa, mataram o comércio, sem vaga as pessoas não vão. Então as pessoas têm muito isso e não vem realmente como que é na prática. Mudou e aí? O comércio morreu mesmo ou melhorou? Então, a primeira reação das pessoas é achar que é ruim, vai tirar vaga é ruim, vai tirar uma faixa de carro para uma faixa exclusiva de ônibus é ruim. Então, é complicado. Acho que só quem está dentro, quem está estudando, quem está vendo os benefícios de trocar uma vaga por uma árvore, por exemplo, é que conseguem ter argumentos, que tem até a parte de argumento científico. Não, isso vai mais árvores, vai baixar a temperatura dessa rua e vai ser melhor, né? Mas as pessoas, primeiro, acho que em geral, as pessoas são avessas a mudanças, e quando entra nesse negócio do carro, do meu carro, é o meu, né? Carro é caro, eu paguei, eu tenho meu carro, e quando eu quero andar na rua, aí você não vai ter onde estacionar, então é complicado, assim, as pessoas, eu acho que é bem difícil a discussão, sim, com certeza. Eu queria levantar uma coisa ali que está bem atual hoje, e a sua opinião sobre essa floresta de bolso, essa arborização. Assuntos polêmicos. A cada meio metro uma árvore num espaço público pequeno. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você que é especialista em urbanismo. Olha, Gustavo, é isso. Eu sou especialista em urbanismo. Eu conheço de arborização de áreas verdes, sistema, né, de lazer. Não sou bióloga e tudo, mas quando eu olho, aqui em Campinas tem algumas, né, que eu pego uma rotatória, põe uma árvore a cada meio metro. Falo assim, gente, o que vai virar isso? O que vai virar? Porque, primeiro, será que, tecnicamente, essas árvores deveriam estar espaçadas tão pouco? Uma não vai influenciar no crescimento da outra? Como é que é a raiz? Isso eu nem sei, porque eu não olho quais são as espécies montadas. Mas isso vai pegar uma rotatória que as pessoas deveriam poder atravessar, porque a rotatória já é super difícil para um pedestre atravessar. Vai subir uma floresta ali, que de fato não vai ter espaço para caminhar entre elas, as árvores, se der certo, né? Se elas crescerem tão próximas umas das outras, aí eu acho que vocês têm mais autoridade para falar do que eu desses espaçamentos.
E pode ser áreas que vão ficar perigosas, mal iluminadas. Então, assim, você me fez uma pergunta que eu já refleti, nunca conversei com um colega sobre isso, mas a princípio, eu não gosto. Assim, eu acho que poderiam ser feitos outras coisas, né? Faz a árvore, mas dá o espaçamento, faz uma área de estar, plantar por plantar, a gente planta nas APPs de fato, que ali tem que ser conservado, ali tem um corredor de fauna, de flora. Lógico que a cidade, quanto mais você planta, vem, mas bosques urbanos, que são árvores grandes, que florescem, que dão sombra, ela vai conectar com a copa da outra árvore, mas com um espaçamento maior, que você aproveita o espaço embaixo dessas árvores, eu acredito que seja muito melhor para as cidades, tá? E tem essa qual a também, sua opinião? A gente fica aflito com isso, né? Não, eu condeno totalmente isso aí, porque... que bom. Então não falei besteira. Não, e principalmente essa questão do espaçamento, até parece que está sobrando árvore nativa, eu acho que... Sim. Né? Outra coisa, nós estamos numa área urbana, exato. E se fechar esse bosque do jeito que a gente está prevendo, não imaginando, eu já estou prevendo, fechar aquilo. E vai ser um antro ali do que eu chamo de teoria do quarto escuro. Né? Você entra num quarto escuro, você esbarra em tudo, de repente você acha a porta de novo e um companheiro ele dá de frente com você, olha aquele negócio, acende a luz, vamos dizer, e fala, nossa, o que você fez? Aí você estragou tudo, você esbarrou aqui, fez aquilo lá, não sei o quê. O cara falou, eu não, entendeu? Então, esses bosques, vamos dizer, na escuridão, se não for iluminado à noite, vai ser um antro ali de estupro, de tráfico de drogas e coisa e tal. Fica muito perigoso, fica um ermo, né? Fica um ermo ali. A diferença, só para fazer uma colocação, a diferença da Holanda, que eu sinto, eu nasci na Holanda, sou holandês, acompanho aquilo lá de perto, é que o prefeito ele não é eleito. O prefeito ele faz curso para ser prefeito. Tá? É um cargo disputadíssimo, vamos dizer. É um concurso mesmo, vamos dizer, de 50 candidatos a ser prefeito daquela cidade, vamos dizer, e vai ser eleito o mais competente. Quem são os legítimos representantes do povo? São os vereadores. Detalhe, serviço voluntário, ninguém é remunerado. Tá? É outra cultura, né? Agora, eu me coloco no seu lugar, vamos dizer, e é a raiva que eu sinto também. As ruas, por exemplo, tem muita casa ainda da década de 40, 50, né? Essas casas são derrubadas para fazer mais um prédio. Até parece que a rua se alarga, vamos dizer. Né? Vem mais carro ainda, vamos dizer, mais congestionamento, menos área verde. E na Holanda, eles falam que tem que fazer um projeto de tal forma que a criança saia da casa e não ande mais do que 5 minutos para atingir uma área verde. 5 minutos, né? Então, você imagina. E poucas cidades aqui no estado de São Paulo, há muito tempo eu pesquisei isso, ninguém sabe quantos metros quadrados de área verde tem por habitante. Isso está ligado diretamente ao índice de criminalidade. Sim. Agora, a gente planeja, né? E a gente fala para quem quer executar, por exemplo, a gente tem o know-how para isso, a gente sabe o que vai acontecer, inclusive, no futuro, para isso que você projeta, vamos dizer, né? Para evitar erros no futuro, porque no paisagismo o erro não acontece quando você planta, pode acontecer ali 30 anos depois. No urbanismo também. E eu vou encostar a minha cabeça na sua e chorar junto, porque realmente as administrações municipais são zero à esquerda, qualquer Zé da Banca pode ser prefeito. É difícil. Fiscal de meio ambiente, por exemplo, é frentista de posto de gasolina, você entendeu? É o caso aqui de Ulambra, né? Mas tudo bem. Foi só um desabafo e uma colocação. Sim, não, mas é isso mesmo. Muitas vezes a gente tem que sentar com os secretários de meio ambiente e explicar o Código Florestal, explicar. Eles pedem coisas que eu falo, escuta, o Código Florestal fala diferente disso, então você tem... Então é difícil, assim, sabe?
E é complicado. E aí tem esses projetos que nem você falou, que são, vamos dizer, a gente pode falar alguma coisa assim, uma bancada verde, florestas, e aí você vai, quem não é técnico vai falar, pô, que legal, estão plantando árvore, mas que jeito que estão plantando, como que vai ficar isso depois, como que uma árvore vai... Então, é difícil, né, o fazer pelo fazer e a parte técnica mesmo fica muito a desejar. Ok. O que eu queria te perguntar, naquele primeiro projeto que você colocou, por exemplo, que isso, o lago, a área de lazer, tudo isso é por conta da pessoa do empreendedor, não chama empreendedor, como é que chama? O loteador? O loteador, Então, você diz a questão do parque. Tudo, porque olha aí você pegou um pedaço de terra, vamos fazer uma fazenda, sim, né? Sim. Uma fazenda que você vai resolver transformar em X lotes. Mas você fez aí toda uma programação que uma parte é público, o que cada vez é mais comum, e eu fico muito feliz com isso, né? Porque vai melhorar a qualidade do que está em volta. E como é discurso, pelo menos o prefeito de Olambra, né, o loteador enfia todo o dinheiro no bolso e a cidade que fica com BO, né? Então, hoje a prefeitura já obriga o loteamento a ter responsabilidades. Sim. Então, nesse projeto, por exemplo, independente de ser esse ou não, todo esse custo é bancado pelo loteador. Sim, toda a infraestrutura, pela lei federal, mas não a infraestrutura do paisagismo, né? Toda a infraestrutura básica, que é água, esgoto, drenagem, iluminação pública, asfalto, é obrigação por lei federal do loteador. Agora, a parte de equipar os sistemas de lazer, aí vai muito de prefeitura, de fato, né? Aqui, quando é loteamentos de acesso controlado, mas isso está mudando, né? O mesmo bairros abertos, eles estão entendendo que você investir, que eu não vou nem falar que é gastar, você investir em qualificar uma área pública, as pessoas vão querer morar ali, porque loteamento tem a cada esquina. A gente chama de riscar-rua, né? Você abrir uma rua, botar lá, tem a cada esquina. Então, a pessoa vai buscar o diferencial. As pessoas estão buscando lugares que tem... eu consigo ter uma pracinha ali, tá equipado, mesmo que seja aberto, né? E aqui, a parte do clube interno, claro, veio deles. E essa parte do parque linear, a gente que trouxe... Porque esse parque, ele está em cima de uma área institucional. Como a região era muito de loteamentos de alto padrão... Quando você coloca uma área institucional que está deslocada de uma área da população que vai usar, de fato, uma escola pública, um posto de saúde, né? As pessoas aqui vão ter, vão pagar a escola particular, vão ter plano de saúde. Então, para que a prefeitura vai colocar uma área aí se a população que vai usar essa área está lá longe? Então, mas mesmo assim eu sou obrigada a fazer a doação da área institucional. Então, existe muita aceitação das prefeituras em transformar áreas institucionais em parques urbanos, de fato. Então, a gente trouxe para o loteador, olha, vamos pegar essa área institucional, colocar próximo aqui do lado, e vocês equipam ela e falam para a prefeitura, olha, esse parque, né, a gente equipou essa área institucional e ela é pública, ela está fora do nosso fechamento, né, então não veio deles, veio da gente, mas eles gostaram muito da ideia, porque qualificam, óbvio, né, eles não são, o loteador também sabe, se ele fizer uma entrada bonita com o parque na frente, o mesmo, né, o empreendimento dele vai valorizar, claro, né? Então a gente traz muito as coisas que a gente vê em outros lugares, algumas discussões, e cabe à prefeitura aceitar ou não. Ela pode falar, não, eu quero que seja mesmo área institucional, no futuro eu vou ver o que eu vou fazer aí. Ou até fazer, não, você me doa em pecúnia, me doa em dinheiro, que eu vou construir uma escola numa área institucional que já existe num outro bairro que as pessoas vão usar, porque o que acontece é isso, o loteador muitas vezes doa, e aquela institucional nunca vai receber uma escola, um posto de saúde, entendeu? Então, é um pepino, eles não gostam, assim, onde eu vou? Eles querem esconder essa institucional quando é loteamento de acesso controlado. Cara, porque a prefeitura não vai usar, vai ficar um matagal, não vai ficar horrível, e eu não quero. E a gente fica nessa batalha. Não, mas num bairro aberto ela tem que estar bem localizada. Daqui 20 anos vai vir uma escola. Opa, desculpa, porque a população vai pedir. Se não for uma escola, vai ser o quê num bairro
popular, né? Precisa ter posto de saúde. Então, só que isso é muitos anos para frente. Então, é isso, a gente tem que pensar lá na frente, não pode pensar no hoje, né? Só no hoje, né? E tudo cresce, né? O que a gente está falando. A Fabrícia comentou aqui, de exemplo que a Lívia disse, em Campinas, aprovamos a arborização da DPJ. Já sinalização, acessibilidade e pavimentação no INDEC. Recentemente, provei um projeto de loteamento, indica quais ruas têm previsão de passagem de ônibus e quantos pontos de ônibus terão no empreendimento, mas não indicam nesse momento o local de instalação. Então, futuramente, tem que adequar a arborização e a sinalização da via para receber essas paradas de ônibus. Legal. Sim, bacana. É isso. Então, é isso. Um é do Departamento de Parques e Jardins, né, DPJ, Parques e Jardins, e o outro é a INDEC, de fato, né? E eu não sei como é que está hoje, se a pessoa puder dizer, se eles têm conversado mais, né? Porque também rola uma briga entre departamentos, um quer uma coisa, outro quer outra, né? Então, dentro da própria prefeitura tem também algumas discussões. Tem umas divergências. Tem divergências. Mas eu já acho que a gente evoluiu muito, né, paisagisticamente falando, que tem essa valorização, mas também tem essa responsabilidade do loteador, né, porque é muito fácil ir abrindo, vendendo, e depois o ônus fica tudo para prefeituras, né, em criar escolas, infraestrutura. Então, já houve uma evolução, né, Lívia? Sim. Quando é habitação de interesse social, muitas vezes a prefeitura pede como contrapartida. Você vai colocar nesta área institucional, você vai entregar a escola já, porque geralmente é 1.000 lotes, né? Vai ser pelo menos 4.000 pessoas, se forem 4 só por habitação. Muitas vezes a gente sabe que tem o puxadinho, a família vai crescendo ali na mesma habitação. Então, acontece isso, mas isso depende muito de prefeitura para prefeitura. Tem prefeitura que não pede nada, não cobra, tem prefeitura que cobra. Então, e aí vai do município, vai da consciência do loteador, do custo também que ele vai colocar para ver o que fecha e o que não fecha, né? Então, é assim que funciona. Aqui a gente tem o privilégio que a gente tem umas ONGs atuantes, né? Tem um grupo de pessoas que se transformaram em ONGs, assim, só para ficar de olho, né? Não deixar de ter prédios com mais de X andares, e assim, para ajudar o controle, né? Para não acontecer só uma via, né? Porque às vezes a prefeitura tem alguns interesses, mas que a população não tem, né? Então, isso também é interessante. Também, é uma eterna negociação. Mas foi ótimo, Lívia, obrigada. Bom, se quiser voltar para a sua página lá, para a gente anotar o Instagram, né? Quem ainda quiser. Dá seu contato. Aqui. Quem quiser. Aqui, gente, é @livreurbanismo. Quem quiser me contatar, ou contato @livreurbanismo.com.br ou livia@livreurbanismo.com.br. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi do pessoal aí, eu não olhei o chat, manda aí nesse telefone, 19991946717, tá? Tem o LinkedIn também, e acompanha, eu tento, é uma briga, assim, a minha irmã é minha assessora de imprensa, ela é jornalista, ela tem um emprego e me ajuda, e ela briga que eu tenho que postar toda semana. Eu falei, eu gosto, porque eu tenho conteúdo que eu acho legal, mas é difícil, né? A gente tem trabalho, né? Tenho duas crianças, então quando dá, eu estou sempre postando conteúdo que eu acredito, coisas legais, cursos que eu vejo lá no LinkedIn, até sou mais atuante do que no Instagram. Então, se quiser acompanhar a gente, sempre tem coisa interessante lá para quem quer ter mais conhecimento. Legal, muito já obrigada. Faz um print screen aí. Suas informações foram muito agregadoras para todos nós, né? Aprendemos bastante. Que bom, Lívia, gente. muito obrigada. Alguém ainda Obrigada quer a vocês. fazer uma pergunta? Senão a gente... a Fabiola também gostou bastante. Valeu, Fabiola. Legal, gente. Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada pela gente. Presença. Tá? Muito obrigada, e a gente vai se falando por aí. Tá bom, beijo. Tchau, agradeço. A todos. Tchau, beijo. Tchau.